Estamos ao vivo! Que coisa boa! E hoje a gente veio te contar o que quer dizer fórmula e rótulo aprovados pelo RT. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao Resumindo. Se você não me conhece, eu sou a Júlia. E eu sou a Paulinha. E o que é o Resumindo? O Resumindo é o resumo em cores, sons, movimentos e porquês da legislação da alimentação animal. Ele vai ao ar todas as quartas-feiras, às 11h15, aqui no nosso canal. Então, para você não perder nenhum resumindo, já se inscreve no canal e ativa as notificações, porque você vai receber um lembrete sempre que o resumindo for ao ar. E já curte esse treinamento para que eles cheguem mais responsáveis técnicos de fábrica, como você. Essa dúvida paira no ar, né, Paulinha? Desde que a IN 51 foi publicada em 2020, certo? Certo. O artigo 8º da IN 51 trouxe a obrigatoriedade de responsável técnico aprovar fórmula, rótulo e embalagem. A gente já tinha essa aprovação antes pelo finado RTPI, o Relatório Técnico de Produtos Isentos de Registro, que Paulinha gostava, né, Paulinha? Gostava dele. Eu nunca gostei do RTPI, então eu amei que a IN 51 foi publicada e fez um strike no RTPI. Muitas fábricas mantiveram o RTPI como forma de aprovação das fórmulas, dos rótulos e das embalagens e mudaram esse documento para relatório técnico de produtos. Mas essa não é a única forma que tem de fazer essa aprovação. Mas para te explicar como fazer isso, melhor do que eu e a Paulinha é o próprio Ministério da Agricultura, certo, Paulinha? Isso aí. Porque o Ministério da Agricultura fez uma live em 2020 explicando como atender esse artigo 8º e o auditor fiscal federal agropecuário Miguel Soriani explicou detalhadamente durante, acho que quase 4 minutos, como atender ao artigo 8º. E é isso que a gente vai mostrar para você agora. Bom, aqui seguindo, dando sequência aí no 51, eu pontuei aqui as principais alterações, tá? Revogação do modelo de RTPI. Então, o artigo 8º da IN 51 fala: os produtos deverão ter suas fórmulas, rótulos e embalagens aprovadas pelo responsável técnico. Qual a referência à fórmula nesse artigo, né? Fórmula que eu até coloquei, não é? Lógico, fiz até um grifei com os meus TIs, fórmula igual a composição qualitativa. Por quê? Foi uma equiparação com o que já era exigido no RTPI. Dentro do RTPI, você tinha várias informações que os estabelecimentos tinham que definir, e uma delas a composição qualitativa. Então, essa referência de fórmula aqui no artigo 8º refere-se à composição qualitativa do produto, né? Então, eu tenho uma ração, por exemplo, na composição básica: milho, farelo de soja, vitamina, aminoácido, micromineral. Seria a aprovação pelo responsável técnico referente a essa fórmula aqui, seria a composição qualitativa, igual era exigido pelo RTPI. Aí muita gente pergunta: puxa, por que revogou o RTPI? Poderia ter revisado o modelo de RTPI. O RTPI tinha algumas informações exigidas lá que já são aplicadas pelo estabelecimento de forma ampla, né? O controle do produto acabado, isso, boas práticas de fabricação, já está, as empresas já... Então, para cada produto, você tinha que descrever repetidamente o que você aplicava. Então, assim, você já tem, o estabelecimento já tem que cumprir as boas práticas de fabricação, e dentro desses preceitos, o controle de produto, de matéria-prima, de produto acabado, já consta lá. Então, por isso foi revogado o modelo de RTPI, para sintetizar, né, o que o responsável técnico vai definir a fórmula, a composição básica do produto, né? A empresa fica responsável pela definição do modelo documento para atendimento do disposto, né? Ficha técnica, formulário, relatório. Eu quero utilizar o modelo, vou continuar utilizando o modelo de RTPI anterior, sem problema algum, pode utilizar. Eu vou fazer uma reformulação do modelo, não tem problema nenhum. E outro ponto importante também, possibilita a confecção de documentos digitais, né? Com assinatura digital, assinatura eletrônica, você tem, assim, um ganho de agilidade na confecção desses documentos, tá? Assim, aqui eu coloquei de forma bem resumida, aqui não é pretensão nenhuma de deixar roteiro de como fazer, de forma alguma. Eu coloquei um exemplo aqui, né? Então, eu coloquei como ficha técnica, né? Aquela aprovação pelo RT, né? Vai constar a composição qualitativa, né? Depois você tem a ficha, a ordem de produção desse produto aqui, com a descrição da composição qual e quantitativa, obrigatório isso, né? Então, para o produto ser fabricado, e depois o rótulo, a composição qualitativa, né? Essas informações, elas obrigatoriamente devem estar correlacionadas, tá? Falando de ficha técnica, rótulo aprovado pelo RT, e claro que a ordem de produção, a ficha de produção, não precisa ter... vai estar assinado pelo responsável técnico. Uma vez aprovado o produto, a produção está liberada, né?
Então, isso fecha o RTPI de forma resumida. Nessa explicação maravilhosa, o fiscal deixa muito claro que a aprovação da fórmula pelo RT é da composição qualitativa. Quando a gente assistiu essa live lá em 2020, porque a gente assistiu ela ao vivo, foi muito bom, né, Paulinha? Foi. O que a gente pensou? Gente, mas por que não vai ter a quantidade de cada matéria-prima? Por que não vai ter a composição quantitativa nas formulações? E aí, uma semana depois, isso ficou muito claro pra gente. Tem fábricas que têm a mesma fórmula a vida inteira, né, Paulinha? Uhum. Agora, tem fábricas que têm uma mega estrutura de laboratório, que a matéria-prima chega, já pega, já coleta aquela matéria-prima, já faz análise no laboratório, e aí, muitas vezes, as fórmulas são ajustadas, sempre para atender o quê? Os níveis de garantia do produto acabado. Às vezes você está comprando uma mesma matéria-prima, por exemplo, um farelo de soja, que o mínimo de proteína bruta que você quer nele é 46%. Só que chegou um farelo de soja para você com 48% de proteína bruta. Você ajusta a formulação para dar aquela quantidade ali dos níveis de garantia e atender o que você prometeu que teria na rotulagem. Então, se essas fábricas fossem trabalhar com fórmulas quantitativas aprovadas, o RT passaria 24 horas do dia dele aprovando fórmula quantitativa. Não faz o menor sentido. Tá bom, mas aí como que isso é fiscalizado pelo Ministério da Agricultura? Então, a gente tem no TF de autocontroles, que é o checklist do mapa, o termo de fiscalização de autocontroles, lá o item 5, o que está sendo pedido, Paulinha? A formulação aprovada e ou composição declarada na rotulagem do produto guarda correlação com os produtos utilizados na fabricação conforme registros de fabricação. Ou seja, a fórmula qualitativa aprovada pelo RT, as matérias-primas que constam naquela fórmula estão de fato nos registros da produção. Então, falou que tinha milho? Tem milho. Falou que tinha fosfato? Tem fosfato. É isso que tem que ser olhado. E aí, isso aqui é o manual, né, de fiscalização dos estabelecimentos, é um manual de orientação para os fiscais do Ministério da Agricultura fiscalizarem as fábricas, e aí tem todas as orientações do que é olhado, isso está disponível para a gente. Então, o que o fiscal olha nesse item? Ele precisa avaliar se as matérias-primas e os ingredientes que estão em estoque, que estão lá na área de armazenamento de matérias-primas da fábrica, estão de acordo com o que está declarado nos rótulos e nas fichas de produção. Então, se a fábrica fala, eu tenho fosfato nesse produto e está lá na composição básica qualitativa do rótulo, tem que ter fosfato armazenado na fábrica. Se o fosfato acabou, tem que ter uma nota fiscal de compra de fosfato compatível com esse período de fabricação. Então, o objetivo é avaliar a compatibilidade das informações prestadas e ver se os ingredientes que estão listados na composição qualitativa e os eventuais substitutivos estão em estoque ou foram adquiridos pela empresa. Em nenhum momento aqui fala da questão quantitativa, certo, Paulinha? Certinho. E aí, logo embaixo, ainda nesse item, nas orientações, eles trazem uma sugestão de texto quando existe uma não conformidade. Então, olha só a sugestão de texto para os próprios fiscais. Fichas de produção ou certificado de registro de produtos não condizem com a composição declarada na rotulagem dos seguintes produtos. Isso me lembra a época que o fosfato, de repente, aumentou o preço absurdamente. E a gente viu o Ministério da Agricultura muito ativo na fiscalização das fábricas, observando se no rótulo tinha fosfato e se foi comprado pela empresa fosfato, ou seja, se tinha nota fiscal de compra ou se tinha em estoque fosfato. Por quê? Para garantir que o que a fábrica declarou que tinha na composição básica qualitativa no rótulo, de fato foi utilizado. Mais uma vez, não estamos falando de quantidades, estamos falando de composição básica qualitativa. Eu falei que tinha, de fato tem. E aí, como que o Ministério da Agricultura vai, então, avaliar essa parte quantitativa? Se a fórmula aprovada não precisa ter as quantidades de cada matéria-prima, só a composição qualitativa, pelos níveis de garantia, o atendimento aos níveis de garantia do rótulo. Então, lê para a gente o item 17, Paulinha. O estabelecimento realiza o controle de seu processo produtivo por meio de análises laboratoriais necessárias à avaliação da conformidade dos produtos e adota medidas corretivas em caso de desvios. Exatamente isso. As fábricas têm que ter um plano de análise, né, de matérias-primas e de produtos acabados, e um dos objetivos desse plano de análise e de você enviar seus produtos acabados para análise laboratorial é você
verificar e conferir que você está atendendo os níveis de garantia que você prometeu na rotulagem. Então, você fez uma formulação, você definiu os níveis de garantia que vão ter naquele produto, e aí você faz a análise daquele produto acabado para falar, olha aqui, tudo certo, o que eu prometi no rótulo, eu realmente consegui por esse laudo de análise. E ainda existe a possibilidade do Ministério da Agricultura coletar a amostra do seu produto acabado e mandar para análise oficial, que são as análises fiscais, certo, Paulinha? Exatamente. Em que ele coleta e aí tem que ser enviado para um laboratório oficial do Ministério da Agricultura, em que ele vai avaliar se realmente o que você prometeu, você entregou. E a sua fórmula tem que garantir que você consegue atingir esses níveis de garantia. Então, se você olhar, em nenhum momento a gente está falando de aprovação de fórmula quantitativa. É a aprovação de fórmula qualitativa. E uma das formas que a gente ensina a fazer isso nas fábricas não é nem pelo relatório técnico de produtos, que você pode continuar utilizando, principalmente se você tem softwares de rótulo, né, Paulinha? Sim. Que trouxeram essa facilidade lá na época do RTPI, e aí, na hora que você já entra com os níveis de garantia, com a composição básica qualitativa, já gera o relatório técnico de produto. Pode continuar sendo feito por este documento, mas tem uma forma super simples, que é você fazer a sua formulação qualitativa, indicando quais matérias-primas estão naquele produto e eventuais substitutivos, né, Paulinha? Exatamente. Você ter o rótulo daquele produto anexado junto com essa fórmula qualitativa, como dito pelo próprio fiscal, e você tem a embalagem, que geralmente a gente faz um croquis de embalagem, que tem as informações que são comuns a todos os produtos. Junta esses três, grampeia e tudo assinado, carimbado pelo responsável técnico. Isso já comprova o item 5. E na imersão Risco Regulatório Zero, tem um módulo só de rotulagem, em que a Paulinha, além de te ensinar a fazer um rótulo que atende todas as legislações vigentes, te ensina como atender ao item 5 do checklist, para que você tenha fórmula, rótulo e embalagem aprovados pelo RT e conformes na fiscalização do mapa. Para participar da imersão Risco Regulatório Zero, tem que fazer o quê, Paulinha? Pressionar o link que está aqui na descrição desse vídeo. E a gente se encontra lá. Tchau!